Paz seja convosco, mais um sábado, e nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus na nossa escola bíblica. E lógico, para dar início nós vamos orar para agradecer ao Senhor e pedir que Ele nos dê sabedoria para que a sua palavra fique guardada em nossos corações. Então, pequenos de Cristo, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, nos faça crescer diante da Tua palavra, do Teu conhecimento, Senhor, porque nós queremos aprender mais da Tua palavra, queremos aprender da Bíblia, Senhor, estarmos conectados com o Senhor, estarmos, Senhor, juntamente, Senhor, andando lado a lado com o Senhor, fazendo a Tua vontade. Ó Deus amado, Pai querido, nos dê, Senhor, uma lição maravilhosa para que a gente possa entender e aprender da Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E nós vamos já para a nossa lição de número 9, né? A gente já está avançando. E eu só, antes de começar, queria dar um recadinho para vocês, que eu deixei uma palavra-chave já em 2 vídeos e ninguém mandou no grupo informando a palavra. Então eu tô acreditando que ninguém tá assistindo o vídeo completo ou que nem tá assistindo o vídeo, só tá mandando atividade. Só que é importante, mais importante, assistir a aula do que mandar atividade, certo? Porque a aula é onde explica a Bíblia para vocês resumidamente em forma de história contada através da nossa revista. Então é muito importante vocês assistirem o vídeo, depois coloca a presença, assim como a gente combinou lá no grupo, né, do WhatsApp que a gente tem, Pequenos de Cristo, e depois entregue a atividade, que é o complemento para mostrar que vocês assistiram e estão fazendo atividade, tá? Antes de qualquer coisa, vocês têm que pensar que a responsabilidade de aprender a palavra de Deus não é comigo, a professora Renata, que dou a aula para vocês, e sim com a palavra de Deus, um compromisso com o Senhor, porque vocês estão crescendo e precisa ser verdadeiro, precisa ter um compromisso com a palavra de Deus, certo? Então nós vamos para a nossa lição de hoje. Fiquem ligadinhos, porque durante a aula eu vou falar a palavra-chave. E aí vocês precisam anotar. Só que como eu havia falado já em 2 vídeos e ninguém mandou, agora eu vou querer que vocês enviem no meu pessoal, tá? Então eu vou querer que vocês ouvem a palavra, manda atividade lá no grupo, plano de frequência, e depois manda a palavra no meu WhatsApp pessoal, lá da professora Renata. E coloca a palavra. Pode mandar em áudio ou pode mandar escrito, mas tem que mandar a palavra. Eu prefiro que seja o áudio de vocês, Pequenos de Cristo, falando a palavra que eu vou falar durante a nossa lição, certo? Então vamos lá? O nome da nossa lição hoje é Jefité, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. É um nome diferente, né? Talvez vocês não tenham ouvido ainda esse nome, Jefité. O nosso texto bíblico está em Juízes, no capítulo 11, no versículo 1, e vai até o 33, contando essa história que eu vou falar para vocês hoje, de Jefité, certo? E o nosso memorizando hoje é: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esquecerei de vocês. Isaías 49:15. Vamos falar só mais uma vez para ficar memorizado, certo? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Isaías 49:15. E agora nós vamos para a nossa palavra-chave antes do explorando as nossas escrituras. Então a nossa palavra-chave é batalha, certo? E nós já vamos então para o nosso explorando as escrituras. Jefité teve uma história de vida muito difícil. Ele era filho de um homem
chamado Gileade, com uma mulher que não era sua esposa, era uma prostituta. Gileade, e aí por causa disso, porque Gileade teve um relacionamento que não era com a sua esposa, os irmãos de Jetifé não aceitaram que ele recebesse parte da herança de seu pai e expulsaram ele de casa. Mas Jetifé enfrentou todas essas dificuldades e se tornou um soldado valente. Permaneceu firme na sua fé com Deus, permaneceu fiel. Ele fugiu daquela cidade e foi morar em Tobi, uma terra indisciplinada e muito violenta. Todavia, o Senhor tinha um plano diferente para a vida de Jetifé. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele era um homem que Israel precisava em sua hora mais sombria. Naquele tempo, os israelitas abandonaram ao Senhor e novamente deixaram de adorá-lo. Por isso, o Senhor permitiu que os povos ao redor de Israel oprimissem, inclusive os amonitas. Lembra que a gente viu na lição passada? Depois de um tempo, o povo se arrependeu, destruiu os seus deuses estrangeiros e pediu perdão a Deus. Então, vira e mexe, eles faziam altares, idolatravam deuses estranhos que não era o Senhor, se arrependia quando eles eram humilhados pelos outros povos, né? Então aqui a história se repete. A guerra estourou e os israelitas estavam perdendo a batalha. Então os chefes de Gileade foram humildemente buscar Jetifé para comandar o povo na guerra, a fim de libertar do domínio dos amonitas. Jetifé aceitou com uma condição. Então eles foram atrás dele porque ele era um ótimo soldado, mas aí ele fez uma condição. Ele falou: eu vou, mas só se Deus lhe concedesse vitória na guerra. Foi isso que ele estipulou: se Deus me conceder a vitória na guerra, eu vou querer ser o governador. Então foi isso que ele falou: eu serei o governador. Então eles foram lá para uma reunião e decidiram, os chefes do povo, que Jetifé fosse o governador se ele ganhasse a guerra, porque eles estavam desesperados, né? Em Mispa houve um pacto de juramento solene. Então eles fizeram aquele pacto mostrando que se ele ganhasse a guerra ele não podia voltar, ele seria sim o rei, o governador. Na presença do Senhor, o povo jurou que Jetifé seria o seu governador. Ele conhecia bem a história dos israelitas. Por isso, enviou mensageiros ao rei dos amonitas na esperança de uma solução pacífica. E aí o que ele disse? Eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim, contra nós. Porque ele falava contra ele porque ele era o líder, né? O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre Israel e Amon. Então ele quis resolver de forma pacífica. Ele não queria fazer uma guerra, né? Mas eles, pelo jeito, não aceitou. Então o Espírito Santo revestiu a Jetifé com o propósito de capacitá-lo na luta contra os seus opressores e os opressores do povo. O Senhor lhe deu a vitória com muita facilidade, porque ele era um escolhido. Os israelitas derrotaram os amonitas. Todas as 20 cidades que foram libertas da influência pagã. Olha só, quanta coisa, né? Jetifé derrotou os seus inimigos, os inimigos de Deus e os seus inimigos, passando de rejeitado a um juiz de Israel.
Apesar de toda a injustiça que sofreu, Jefté elevou-se acima das expectativas, tornando-se chefe dos seus perseguidores. Então, mesmo que nós sejamos desprezados pelas pessoas, primeiro que já é errado desprezar as pessoas, certo? Deus sempre nos honra se a gente tiver um coração limpo e fiel a Ele. Deus reverteu a situação de Jefté, assim como Ele reverte a nossa situação também, porque os que se humilham perante o Senhor são exaltados. Então, se tem alguma coisa que nos incomoda, algum comportamento de alguém, de algum familiar, algum amigo, algum conhecido, a gente deve pedir a Deus em oração, né? Não fazer justiça com as nossas próprias mãos, certo? Porque Deus vai nos honrar se a gente tiver um coração puro e sincero, porque às vezes as pessoas nos julgam, né? Mas nós sabemos quem nós somos, nós temos um coração limpo perante ao Senhor. Então, se a gente orar e falar isso para Deus em oração, Ele vai nos ouvir, vai nos honrar, certo? Você também é muito amado pelo Senhor, pequenos de Cristo. Então, a oração de vocês tem muito poder. Se vocês dobrarem o joelho e pedir a Deus em oração, com o coração sincero, Deus vai ouvir a sua oração, amém? Então, nós não devemos rejeitar os nossos amigos, nem a nossa família. O Senhor jamais deixará que a gente seja rejeitado também. Então, nós não devemos rejeitar as pessoas. Isso é uma atitude muito errada. E nós devemos crer e servir a Deus, pois Ele promete assim em sua palavra: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 5, certo? Hebreus 13, 5, que Ele nunca vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Amém por essa palavra, certo? Então nós devemos crer e ser fiel a Deus, ter bom coração, ter boas atitudes, para que o Senhor nos honre. Quando a gente orar ao Senhor, Ele possa nos ouvir, certo? Muito bem, finalizado então explorando as escrituras, nós vamos para o nosso vocabulário, que hoje tem a palavra bastardo, que significa ilegítimo, filho de pais que não são casados entre si. É isso que eles consideram um filho bastardo. E agora nós vamos para nossa Você Sabia? Que eu gosto de falar o Você Sabia porque a gente aprende bastante, né? Você sabia que os juízes não eram advogados ou homens da lei? Eram heróis que responderam ao chamado de Deus para livrar Israel. Eles não eram eleitos, não herdavam essa função e nem eram ungidos. A escolha era feita pelo Espírito de Deus. Através deles, o Eterno continuou governando pessoalmente o seu povo, certo? Então era assim que os juízes eram escolhidos, pelo Espírito de Deus. Não era por pessoas, não era por ninguém, era pelo próprio Deus, certo? E nós vamos agora para nossas atividades. São 3 atividades para vocês fazerem. Tá bem simples, não tem muita coisa para escrever, que eu sei que é a dificuldade de alguns alunos. Mesmo se vocês não conseguirem, tentem, faça do jeitinho de vocês. Eu corrijo para ver se está certo, mas é para ver se vocês entenderam, certo? O intuito maior é de que vocês aprendam a palavra de Deus, certo? E tem o plano de frequência, que é para marcar a presença de vocês, que é importante para deixar registrado. E nós estamos somando ponto para aqueles alunos que mandarem a palavra-chave, certo? Então nós vamos orar para agradecer ao Senhor por esses minutos que nós tivemos aqui na sua presença para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Então você, pequenos de Cristo, se concentre e ora comigo para agradecer ao Senhor, certo? Feche seus olhos e vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esta tarde de sábado que o Senhor preparou e nos deu a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por Teu cuidado, por estarmos aqui reunidos em família. Não estamos presencialmente, Senhor, mas temos o privilégio de ter uma igreja que investe no nosso conhecimento. Obrigada pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos membros, por cada um, Senhor. Visita, Senhor, guardando, continua com as Tuas mãos estendidas sobre o lar de cada pequeno de Cristo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado até aqui, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Continua, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria. Continua com as mãos estendidas sobre nós. Nós te agradecemos, certos da vitória. Nos dá um domingo abençoado e uma semana maravilhosa com boas notícias, no nome de Jesus. Amém. Pequenos de Cristo, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Não esqueçam das lições, certo? O meu beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau!